E a gente volta aqui ao Meio Dia em Brasília, trazendo o professor Luiz Fernando Scheibe, que é geólogo, para explicar esse detalhe aí que impacta justamente a questão do xisto. Tudo bem, professor? Tá me escutando agora? Me escuta? Tudo bem, te escuto bem. Vocês me ouvem? Pronto, agora sim, a gente está te ouvindo. Obrigada pela gentileza de vir ao Meio Dia em Brasília. Valeu. Então, bom dia mais uma vez, e Davi deve estar escutando também. Ouvi com muita atenção as colocações do economista Davi Leves, e acho que ele tem razão quando ele coloca a sua preocupação com a questão do meio ambiente. Realmente, o gás de xisto, não é que o gás em si tenha inconvenientes em seu uso, ele é gás semelhante ao gás natural, é apenas um método de extração desse gás de xisto, que é muito criticado, porque é um método que utiliza uma quantidade muito grande de água, que nem sempre é abundante nos locais de retirada, e que tem uma capacidade muito grande também de produzir essa água depois contaminada durante o processo de extração. Então, para o caso do Brasil, nós temos sempre colocado que o Brasil realmente não precisa de investir nesse tipo de fraturamento hidráulico que vai dar origem a esse gás de folhelho ou gás de xisto. Não precisa, por quê? Porque nós temos uma quantidade imensa de petróleo, que, infelizmente, uma grande parte dela foi já e está sendo alienada para empresas que não podem, nas quais nós não podemos exercer o nosso controle social. Então, a ideia de que a Petrobras deveria ser a grande produtora de óleo no país e que ela tem um compromisso com o povo brasileiro, ela, digamos assim, ela supera eventuais possibilidades de alguns grupos econômicos de virem a lucrar no Brasil com a extração desse gás de folheto. No caso específico desses empréstimos que seriam feitos para a Argentina ou para qualquer outro país, nós achamos que essas políticas são políticas interessantes, porque elas podem, de certa forma, alavancar a indústria do nosso país. E essa verba do gás de xisto, essa verba, aliás, dos empréstimos, ela pode realmente ajudar a alavancar essas nossas indústrias. Então, digamos, um descompasso aí, porque, no caso brasileiro, nós temos nos pronunciado constantemente contra a utilização do fraturamento hidráulico, não é contra o gás, mas é contra o método de extração desse gás, que é um método extremamente agressivo do ponto de vista ambiental. Agora, a realidade da Argentina com relação à Vaca Muerta, ela é uma realidade em que realmente a Argentina depende hoje, para o seu abastecimento de gás e de óleo, desse tipo de extração. É um pouco como a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam vendo os seus recursos, as suas reservas de gás e de petróleo terminarem. E eles, então, quase que numa ação desesperada, vamos dizer assim, eles entraram para essa possibilidade, desenvolveram a tecnologia, e hoje quem detém essa tecnologia é basicamente uma grande empresa americana e uma grande empresa franco-suíça. Então, por outro lado, são essas grandes empresas que têm o maior interesse na extração do gás de xisto, mais até, às vezes, do que os próprios habitantes do local. Porque, no caso de Vaca Muerta,
interrompa, que se você achar que está falando demais, mas Professor, pode ficar à vontade. exemplo, há um embate muito grande com os indígenas da região, que estão sendo prejudicados nas suas áreas por culpa dessa extração do gás de xisto. Quanto à operação econômica diretamente de que o BNDES, financiando obras em outros países, pode ajudar esses outros países e, ao mesmo tempo, ajudar a nossa indústria, nós achamos que é perfeitamente viável. Inclusive, aquela ideia de que o BNDES era uma caixa preta e outras coisas, ela foi, em grande parte, desmentida, porque o nosso ex-presidente assumiu, dizendo que ia desvelar a caixa preta do BNDES, contrataram uma agência de auditoria por muito dinheiro, inclusive, e essa agência de auditoria não comprovou nenhum problema com relação aos empréstimos feitos pelo Brasil. Então, achamos que a questão do gás de xisto para o Brasil, que é um país tropical, que detém uma possibilidade muito grande de aproveitar a maior fonte energética que nós temos, que é o próprio Sol, através de diversas formas de produção de energia, formas alternativas de produção de energia. Então, essas formas alternativas que não envolvem os combustíveis fósseis é que devem, no caso do Brasil, ser ampliadas e ser melhor utilizadas. Eu só queria dizer uma coisa. Né? Pode complementar. Não é exatamente sobre essa questão, mas essa questão do aumento da gasolina agora, por causa do tal do PPI, faz muito tempo que a gente também fala que esse tal de preço de paridade de importação não é um preço real para o Brasil, ele não convém aos brasileiros, ele tem que ser modificado, e nós esperamos que essa nova diretoria da Petrobras, que vai assumir, tenha a coragem de enfrentar essa questão, porque não assumiu ainda, né? Que ela tenha a coragem de enfrentar essa situação e voltar para utilizar um preço que seja compatível com a realidade de que mais de 80% dos nossos combustíveis são retirados no Brasil. São nossos, são retirados no Brasil, a um preço que é, às vezes, até de 1/10 do valor internacional do petróleo. Então, temos que terminar com esse tal de PPI, porque, senão, realmente, todos os meses, nós vamos ter novas surpresas a respeito do preço da gasolina. Mas fico à disposição para outras questões. Obrigada, professor. Só para complementar, o xisto não é regulamentado no país justamente por essa questão de ser muito poluente. Apoiar um projeto de extração do xisto não iria na contramão do que o governo tem empregado ultimamente de apoiar a sustentabilidade, preservação ambiental e até essa questão do embate aí com os indígenas? Eu acho que há uma certa contradição nisso, não tem dúvida nenhuma. Há uma certa contradição, porque não é que ele não é regulamentado no país, ele está judicialmente questionado no país. E nós lutamos muito para que acontecesse isso, ou seja, que não houvesse essa extração do gás de folhelho ou gás de xisto aqui no Brasil. E estimular essa extração em outros países é, de certa forma, uma contradição. Agora, é claro que, localmente, nós temos que ver essa situação. Considerando a situação do Brasil, nós temos aqui possibilidade de suprir todas as necessidades brasileiras sem importação de combustíveis fósseis e utilizando muitos desses recursos para a implementação de cada vez mais formas de produção de energias alternativas.
Por outro lado, eu acho também que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque este afã de cada vez produzir mais energia, cada vez produzir mais energia, ele também tem que ser colocado do ponto de vista de que nós precisamos também utilizar formas menos, em que não haja necessidade de tanta energia de fora. Então, nesse sentido, por exemplo, só como exemplo, o agronegócio, produção da soja e etc., é uma forma de extração que utiliza muita energia fóssil. Enquanto que a agricultura familiar, a agricultura orgânica, que são formas de produção de alimentos e não tanto de ração, né? Essas formas de produção de alimentos, elas têm que ser muito mais incentivadas no nosso país do que essas formas de produção de monoculturas exclusivamente para exportação. Então, acho que essa questão também fica, digamos assim, por trás desse grande problema que é realmente a questão do fraturamento hidráulico para a produção do gás de xisto, o gás de folha. Só para a gente encerrar a linha de pensamento aqui, fazer um desfecho sobre esse assunto, nesse momento, seria melhor para o Brasil o governo pegar esse investimento, investir esses recursos aí previstos para a Argentina no próprio país, para a exploração de energia aqui dentro mesmo, ou essa alternativa seria uma alternativa viável também de investir na Argentina? Bom, na verdade, eu acho que nós temos que pensar que o recurso existe tanto para uma coisa como para outra. Se, do ponto de vista geopolítico, essa relação com a Argentina pode ser dinamizada, pode ser melhorada através desse empréstimo, eu não veria nenhum problema em realizar esse empréstimo, até porque essa quantidade que se prevê que seja emprestada, de 880 milhões de dólares, não é alguma coisa que para o BNDES vai fazer tanta diferença. Nós temos recursos em caixa para fazer isso, mas para fazer muito mais coisa aqui dentro do Brasil. Agora, o que nós precisamos é de investidores no Brasil para assumir esses riscos e para assumir essas questões. Porque, infelizmente, os investimentos no nosso país têm se destinado quase que exclusivamente à ciranda financeira. Então, se os investimentos dentro do país fossem canalizados para a indústria nacional, para a melhoria da questão ambiental nacional, para as nossas questões sociais, que são também extremamente importantes, nós teríamos muito mais possibilidade de melhorar a vida dos brasileiros do que simplesmente entrando nessa ciranda financeira que acaba simplesmente aumentando cada vez mais a renda já absurdamente grande dos grandes financistas. O caso das americanas agora, eu acho que deixa muito claro que nós estamos tratando aí com pessoas que estão preocupadas com a sua renda pessoal e que não estão preocupadas com a melhoria da situação do povo brasileiro. Professor, só para a gente... Eu já falei que era para encerrar, mas eu acho que vale a pena a gente destacar. Eu comentei mais cedo com o economista Davi Leles sobre justamente essa política verde que o BNDES tem e talvez uma resistência que possa haver a financiar esse gasoduto de Vaca Muerta justamente por essa questão da política. O senhor acha que essa visão verde, esse lado verde aí do BNDES pode vir a ser um entrave a esse possível financiamento? Eu acho que, eventualmente, sim, dependendo aí de quão seriamente vai ser assumido este lado verde aí, do tal de capitalismo verde que se prega tanto,
e que, na verdade, muitas vezes não é mais do que uma maquiagem também sobre outras questões. Então, eu acho que sim, que pode haver uma certa resistência, de algumas áreas, pelo menos, a esse empréstimo destinado às tubulações de gás. Na verdade, é alguma coisa que, às vezes, a gente diz, mas se o Brasil não emprestar, deixa de auferir a renda da venda dessa tubulação e vamos deixar para a China fazer esse negócio com a Argentina, por exemplo, que eles vão ter todo o interesse em financiar esse empreendimento. Perfeito, professor. O debate é amplo, a gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer até a aprovação desse possível financiamento do BNDES à Argentina, a esse gasoduto, mas agradeço muito a sua gentileza de vir ao Meio Dia em Brasília, explicar detalhes, especialmente os impactos ambientais aí da extração do xisto, desse gás que é poluente, desse gasoduto, e a gente segue aqui acompanhando os debates e os desdobramentos. Obrigada pela gentileza, professor. Obrigado pela oportunidade e um bom dia para todos.